dizer para você sobre esse nosso trabalho, de apresentar sempre as mensagens dos nossos cultos. Eu sou o pastor Elimar, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Frutal, e nós temos aqui na nossa igreja o Ministério Comunica. Esses irmãos desse ministério faz toda a divulgação da nossa igreja, e eles fazem também esse trabalho de divulgar as nossas mensagens na internet. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí pela internet, queríamos te agradecer, convidar você para assistir sempre, para nos acompanhar, e nós aceitamos também as suas opiniões, a sua avaliação. Se você quiser entrar em contato conosco também, você vai encontrar aí o endereço da nossa igreja, e é uma satisfação estar sempre presente aí com você através dessas mensagens gravadas todos os domingos na nossa igreja. Assim como eu creio que você veio para a igreja com expectativa. Nós vamos orar nesse instante, mesmo assentados. E se você está precisando de uma intervenção do Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua saúde, você vai ficar de pé. E se você estiver precisando disso para alguém que não está aqui, você pode ficar de pé representando essa pessoa. A minha oração não cura, mas a Bíblia diz que o poder da fé cura. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, aí o Senhor estará. Eu lembro do seu Haroldo, eu lembro de algumas pessoas, alguém comentou de um colega nosso que acidentou, não sei se é verdade ainda, se não é. Mas o Senhor está aqui. Se você precisa, ou sabe de alguém que precisa, põe o nome dessa pessoa no altar do Senhor. E nós vamos orar. Cadê meus irmãos presbíteros? Vem aqui. Cadê? Tem mais algum aí? Nós vamos estender as nossas mãos. E você coloca o nome dessa pessoa, ou coloca o seu problema. Fala: Senhor, o Senhor está vendo. Senhor, nós continuamos na Tua presença, porque nós cremos que o sangue de Jesus não foi vertido à toa naquela cruz. Aquele preço de sangue pago com a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário pelos nossos pecados tem muito valor. Nós podemos entrar na Tua presença e clamar pela nossa saúde, clamar pela saúde dos nossos queridos. E há muitos casos que não há outra solução senão a intervenção do Senhor. Por isso, ó Deus, nós estendemos as nossas mãos e pedimos que o Senhor visite cada um aonde estiver, que o Senhor toque nessa doença, que o Senhor toque nessa dor, que o Senhor toque nesse coração, nessa mente, ó Deus, e que, se for da Tua vontade, que faça a cura do Senhor, para a honra e para a glória do Senhor mesmo, Pai. Nós clamamos, porque em nós não há força, mas o Senhor, que é todo-poderoso, o Senhor que é Criador dos céus e da terra, o Senhor que faz nascer e faz morrer, ó Deus, pode curar. E nós entregamos nas Tuas mãos, aqui no altar do Senhor, na casa do Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém? Amém, queridos. Pode assentar. Sabe, querido, nós temos que tomar cuidado quando a gente ora para Deus, porque Deus pode ouvir a nossa oração. E Ele ouve a nossa oração. Mas às vezes a gente não acredita que Ele ouve. Quando a gente fica até com medo de falar um amém forte, eu me questiono assim: será que nós estamos confiando que Deus vai ouvir a nossa oração? Querido, creia. Deus pode.
Deus pode. Nós não estamos falando de um médico qualquer, de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando de Deus, que pode todas as coisas. Então, quando a gente dobrar os nossos joelhos, quando a gente orar ao Senhor, creia, porque Deus ouve as nossas orações. Amém? Amém. Querido, abra sua Bíblia no Salmo 25 e deixe a sua Bíblia aberta. Nós vivemos dias de expectativa. A gente está passando um tempo, e quem é comerciante aí, quem é empresário, sabe que eu estou falando muito bem. A gente está passando uns dias de expectativa. O que vai acontecer com o nosso país, que não tinha problema nenhum, e agora tem todos os problemas do mundo? Um país que na campanha era perfeito, agora virou um caos. Nós estamos vivendo uma expectativa de o que vai acontecer com o nosso país. E eu acredito que todo mundo sentiu no bolso o que está acontecendo no nosso país. O que a gente ganhava diminuiu, e o preço das coisas aumentou. Não é isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu na maioria. As nossas vendas caíram e o custo subiu. Mas isso com o menor até o maior. Quem ia fazer uma compra despreocupada hoje está fazendo compra. Eu estou dizendo para você, do nosso país, da expectativa, porque isso gera em nós dúvida, medo, ansiedade. Isso gera em nós um pouco de angústia. Esses dias eu ouvi alguém falando assim: se ficar mais um mês desse jeito, eu vou entrar em depressão. Eu passei num senhor lá em Sete Lagoas, e a loja dele é muito movimentada. E ele não estava lá de manhã. E depois do almoço ele estava lá na loja e ele falou: estou indo embora de novo. Se eu ficar aqui com esse movimento, eu dou um troço aqui dentro. Isso aqui tem que estar andando gente aqui o tempo todo. E a funcionária falou: é verdade. Então vai criando, gerando dentro de nós algumas coisas que a gente não estava contando com isso. Sabe, meus queridos, quando a gente olha para dentro de nós perdemos muitas das vezes a esperança, desanimamos, porque a gente acha que tem o controle das coisas, mas mexe um negocinho ou outro e a gente percebe que a gente não tem esse controle todo. E eu vou dar um conselho para você: é hora de firmar as estacas e segurar a barraca. Não faça loucura. Não faça loucura. Acredito até que não vai acontecer muita coisa mais, mas não é hora de fazer loucura. Essa é a minha opinião simples a respeito do mercado. Mas eu não vim aqui falar do mercado. Eu não sou economista, não sou acionista, não sou nada, certo? Eu vim aqui falar com você sobre intimidade com Deus. E muitas das vezes a gente perde o fio da meada porque a gente esquece que nós temos um Deus que cuida de nós. A gente perde a perspectiva de onde a gente está e onde a gente pode chegar, porque a gente perde a confiança em Deus. A gente para de olhar para Deus e começa a olhar para as nossas ações, o que a gente tem, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. E eu quero ler com você no Salmo 25, versículos 12 até o 14, e dizer para você que a palavra de Deus pode libertar a gente de muitas coisas, inclusive dessa opressão do medo. 25, versículos 12 a 14. Eu vou ler duas vezes com você. Diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Vou ler de novo. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma,
e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Versículo 12 quer dizer mais ou menos o seguinte para a gente: o homem que teme ao Senhor vai saber a direção em que deve andar, porque o Senhor vai dar a direção. Você crê nisso? Amém, eu também creio. Deus coloca na nossa mente, no nosso coração, o caminho a seguir. Coloca as pessoas para nos ajudarem, coloca conselhos. Versículo 13 diz assim: será próspero e a sua alma descansará. Ele está falando que você, prosperidade não quer dizer dinheiro, quer dizer paz e sossego. Quer coisa melhor que isso? Você pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Versículo 14, ele diz assim: só para os íntimos Ele dará a conhecer o quê? A sua aliança. Não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai saber o que Deus quer ou o que Deus está pensando. Eu me remeto lá ao Velho Testamento. Certa vez Deus chegou para o seu amigo Abraão e falou assim: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão falou: Senhor, mas por quê? Tem tanta gente lá. Abraão, eu resolvi destruir Sodoma e Gomorra. Senhor, mas se tiverem 50 pessoas lá, o Senhor destruirá? Ou não, se tiver 50 eu não vou destruir. Senhor, mas se tiverem 40 pessoas lá que servem ao Senhor, o Senhor destruirá? Não, não destruirei. Mas se tiverem lá 30 pessoas o Senhor, que servem ao Senhor, o Senhor destruirá? Não destruirei, Abraão. Senhor, se tiverem 20 pessoas lá que servem ao Senhor, o Senhor destruirá? Não, Abraão. Se tiverem 20 pessoas, eu não destruirei. E Abraão falou: Senhor, como é que eu faço? O Senhor falou para Abraão: Abraão, vai lá e tira os seus parentes, porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu não quero entrar no fato de quantas pessoas tinham ali, mas eu quero entrar no fato de que para conhecer as alianças de Deus, para conhecer os caminhos de Deus, é preciso ter intimidade com Ele. Nós estamos passando por uma época que as pessoas querem sem ter nenhum compromisso, querem receber sem dar, querem usufruir, querem participar, querem ter de Deus, querem os milagres de Deus, querem a vontade de Deus, os bens de Deus, a riqueza de Deus, mas não querem o Deus. E eu vou falar para você nessa noite, e nós terminamos rápido aqui o louvor, os avisos. Eu tenho aqui 1 hora e pouco para falar com você, então, mas eu vou gastar menos, se Deus quiser, para falar um pouco sobre intimidade com Deus. Queridos, quando nós falamos de intimidade, nós somos arremetidos para dentro de nós. Cada um aqui, particularmente, é uma unidade. Ninguém é igual a ninguém, nenhum sentimento é igual ao outro, nenhum pensamento, nenhum coração, nada. Em bilhões de pessoas nesse planeta, nós não achamos dois iguais. E principalmente na parte sentimental, intelectual, cada um vê um negócio vê a mesma coisa e pensa um de um jeito e o outro de outro. Então nós somos arremetidos para a nossa intimidade. E isso é algo muito íntimo, muito pessoal. É você com Deus. Você com Deus. Tem coisas, e grande parte das nossas coisas, da nossa vida, que só Deus e você conhece. É verdade ou não é? É verdade. Por mais crente que você seja, por mais honesto que você seja, tem coisas que você só fala para Deus. Só Deus de travesseiro sabe. E essa intimidade de Deus para nós, ela gera algumas coisas. Ela precisa gerar em nós algumas coisas. E a primeira coisa que essa intimidade gera, eu quero falar com você sobre 4, se você está anotando aí para a célula, sobre 4 coisas que a intimidade com Deus gera. A primeira delas chama-se compromisso. Queridos, intimidade gera compromisso. Sabe,
há vários tipos de compromisso. Você pode ter compromisso comercial com alguém, você pode ter um compromisso de palavra com alguém, mas quando entra a intimidade do negócio, isso muda. Aí você não consegue ter isso com qualquer pessoa. E eu vejo que intimidade, compromisso você tem com a sua esposa, você tem com seus filhos. E eu quero usar aqui a ideia do casamento com você, para a gente pensar um pouco sobre compromisso, da aliança. Um compromisso profundo, ele tem direitos e tem deveres. Um compromisso profundo, ele não é feito de um lado só, ele é feito de dois lados. Ele usa duas partes. Quando a gente namora, você vai namorando, tem gente que brinca assim, já está casado. Até que dia que você está casado? Que dia que você está considerado casado? Depois que você faz uma aliança, que você vai no cartório. Mas até no dia do casamento, faltando uns minutinhos, não entrou aqui, não assinou, não está casado. Você tem apenas um compromisso de palavra, mas você não tem uma aliança ainda. Nós precisamos entender que a profundidade da aliança no casamento, ela é muito grande. E ela é muito forte. Porque ela nos toma. Quem é casado aqui sabe do que eu estou falando. Ela nos toma, você já não é seu mais. Ela não é sua mais. Aliás, eu não sou meu mais. Ela não é dela. O negócio vai criando umas raízes tão grandes, tão fortes, que a gente, para fazer certas coisas, a gente tem que pedir se pode. Ela não é assim, eu estou errado. Quem tem mulher brava aí sabe do que eu estou falando. Não é? Tem coisa que se você fizer, ai. A gente não manda na gente mais como a gente mandava, porque agora eu não sou só mais eu tenho intimidade com alguém, eu tenho um compromisso com alguém profundo, e eu preciso respeitar isso. Compromissos são duas partes, que uma respeita a outra, para o negócio funcionar. Mas se isso não bastasse, isso entra num nível mais profundo, que são os filhos. Aí você arruma um menininho, arruma 2, arruma 3, arruma 4. Hoje a gente não vê 4 mais não, está difícil, né? Por aqui está difícil. Mas a gente arruma os meninos, e o nível fica mais profundo de comprometimento. Mais profundo, porque agora além de você ter que cuidar dela, ela cuidar de você, vocês ainda têm filhos para serem cuidados. E Deus vai olhar para você e falar, olha, a responsabilidade é sua. Os filhos são meus, mas a responsabilidade é sua. Nós temos que cuidar desses meninos aqui na terra. E a coisa vai aprofundando. Nós vivemos hoje uma geração que boa parte dela é uma geração totalmente descomprometida. As pessoas querem ganhar dinheiro antes de trabalhar, querem ficar ricos, ainda jovens. O cara vai procurar serviço com você e fala assim, um dia um cara perguntou para mim e falou assim na rua, ô Maná, você não tem uma boquinha para mim, não? O cara quer uma boquinha, não quer trabalhar. Há mais de 20 anos atrás, quando a Xuxa, quem sabe quantos anos tem a Sasha, filha da Xuxa? 20 alguma coisa, não é isso? 26? 16? Só? Tem mais, tem mais. Vamos lá, tudo bem, não entendo muito isso não, mas eu fui num congresso e o pastor falou o seguinte, ele falou, olha, presta atenção, está nascendo a geração do descompromisso. Filhos não precisam mais de ter pai. Geração independente, vocês vão ver isso acontecer. Nós estamos vendo aí filhos sem pai a todo lado. E se eu pedir para levantar a mão para a igreja, tem um monte. Tem um pai, mas o pai não cuida do filho. Geração do descompromisso. Queridos, nós precisamos entender
profundamente que para ter intimidade com Deus, nós precisamos ter também um compromisso com Deus. Sabe? Deus, o dia que mandou Jesus, o seu Filho amado, na cruz do Calvário, para morrer por mim e por você, Ele estava fazendo uma aliança de sangue. Ele estava comprando a minha vida, comprando a sua vida, que estava perdida, condenada ao inferno, para que nós fôssemos salvos, para que nós pudéssemos viver com Ele na glória. E esse compromisso que Deus fez conosco exige algumas coisas de nós, profundas. O apóstolo Paulo fala assim: agora já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Sabe, queridos, nós temos que tomar cuidado, porque nós buscamos intimidade com Deus, precisamos de Deus, chamamos pelos milagres, pedimos a cura, mas nós não temos um compromisso com Ele. Sabe? Eu não sei o que acontece com você, mas quem não tem compromisso comigo, eu também não tenho compromisso. Eu vou até o último furo, eu vou até a última gota pela minha família, pela minha esposa, pelos meus irmãos, pelos meus pais, pela minha fé, pela minha igreja. Mas quem não tem compromisso conosco, eu não tenho que dar satisfação nenhuma. Sabe? Se você quer intimidade com Deus, se você quer alguma coisa profunda de Deus, comprometa-se com Ele. Intimidade gera compromisso. Querido, segunda palavra, intimidade gera relacionamento. É mais ou menos o que está no começo, mas é um pouco diferente. Relacionamento exige duas partes. Você faz a sua e eu faço a minha. Não é assim que funciona? O meu direito vai até onde começa o direito do outro. Relacionamento funciona assim. Deus faz a sua parte e nós temos que fazer a nossa. Sabe, a maioria dos nossos sofrimentos vem pela nossa própria desobediência. A gente sabe que não deve fazer e faz. A gente sabe que não deve pecar e peca. A gente sabe que não deve fazer esse negócio e faz. E depois a gente sofre. Esses tempos conversando com um cara, e ele falou assim: eu sabia que ia me dar cirrose. Mas por que você não parou de beber antes? Porque eu não dava conta, mas agora parou, parei. A maioria dos nossos problemas vem pela nossa desobediência. Eu acho que vai dar certo, mas a gente não procura na Bíblia, a gente não procura bons conselhos, e quando a gente recebe, a gente não escuta. Você já viu aquele sujeito que vem procurar conselho com você e fala: o que você acha? Mas ele não quer saber o que você acha, ele já sabe o que ele acha. Se você fala o que quer ouvir, ele fala: obrigado, era isso, eu tinha certeza, glória a Deus, dá até um aleluia. Mas se você fala o que ele não quer ouvir, ele fala: sei não, hein? Não sei não, acho que você está errado. Lógico que a gente não sabe de todas as coisas. Amado, mas nem sempre é assim. Às vezes você não faz nada errado, você está vivendo uma vida de comunhão, mas o diabo está te oprimindo, colocando coisa na sua cabeça, colocando fardo nas suas costas. Isso acontece conosco. Não fique pensando que não acontece conosco. Eu acho que há pelo menos 2 momentos em que o diabo tenta nos acusar de uma forma muito violenta. A primeira é quando você está em pecado, quando eu estou em pecado. A nossa mente dói, o nosso coração, os nossos hábitos, a gente não consegue cultuar a Deus. Ele nos acusa. E o segundo é quando você está tranquilo, parece que tudo está bem. Sabe quando você realiza o seu sonho? Você conquista a sua casa, põe seus móveis, parece que você olha e dá uma tristeza, fala: parece que está faltando alguma coisa, não era isso que eu queria. O diabo fica cutucando para ver se alcança alguma coisa e te joga para baixo.
E quando a gente começa a escutar o diabo, já viu aquele negócio assim, e agora? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aí deu errado. O que você vai fazer? O diabo fica assim na nossa cabeça, você vai quebrar, hein? Você vai quebrar, essa crise vai te quebrar. O diabo fica assim na nossa cabeça, não adianta, você é burro mesmo, burro, toda vez que você faz, dá errado. E aí chega um e fala assim, talvez a mulher chegue em casa e fala, meu bem, eu te falei, mas você é burro, hein? Aí já não basta, o diabo está atormentando o sujeito, chega a mulher para atormentar ele. Ou o marido, né? Não vou colocar só do lado da mulher, não. E aí ela perdeu um monte de dinheiro, trabalhou, fundiu, tá vendo, bobão? O diabo vai tentando jogar a gente para baixo, atrapalhar a nossa intimidade. E o nosso relacionamento com Deus, que era onde a gente devia estar explorado e ouvindo, a gente para de ouvir. E começa a ouvir a voz do diabo sussurrando. Você já conversou com gente que fala assim, não, vai dar certo não. Tudo que você fala não vai dar certo? Não, isso não dá certo não. Ó, cuidado. Sabe, querido, de vez em quando a gente tem que fazer igual o Kiko do Chaves lá, né? Cale-se. Tem que mandar o diabo parar de falar no nosso ouvido. Sabe, querido, ele só fala no ouvido de quem escuta. Se você tem os ouvidos abertos para ouvir a Deus, você vai ouvir a voz de Deus. E você vai ter um relacionamento com Ele. Se você estiver com os ouvidos abertos, para qualquer um, você vai ouvir a voz do diabo na sua vida. Cuidado com isso. Sabe, queridos, não pode ser a situação que nos domine. Nós não podemos ser controlados pelo diabo, mas nós temos que ser controlados pelo Espírito Santo de Deus, num relacionamento vivo, profundo, santo, interessante. Assim como nós temos um relacionamento no nosso casamento, um relacionamento que nos leva para cima e não para baixo. Intimidade com Deus nos leva a um relacionamento. Querido, desfrute do relacionamento que você pode ter com Deus. Vir à igreja simplesmente não resolve. Você pode vir à igreja e não desfrutar de nada. Vir à igreja talvez seja um desencargo de consciência. Como é que a gente fala? É igual que ela pagar a promessa. Ela vem na igreja para ficar com a consciência tranquila a semana inteira. Esquece isso, filho. Relacionamento com Deus é outra coisa. É algo que vem do Pai para você e que vai de você para o Pai. Sabe? Às vezes nós temos que nos tragar, não duvidando de Deus, mas olhando para Deus e falando, Senhor, a situação não está fácil. Eu estou passando por problemas, mas eu quero dizer para o Senhor que eu confio em Ti. Eu confio no Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. Josafá, segundo Crônicas 20, desceu um exército sobre eles, um exército enorme, e eles eram fraquinhos. E ele vai à presença do Senhor e fala, Senhor, em nós não há força, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor veio ali numa pessoa e falou assim, olha, pode ir tranquilo que vocês estão livres, eu entrei na guerra. Desfrute, meu querido, do relacionamento que você pode ter com Deus. Um relacionamento profundo, de compromisso, interessante, que vale a pena. Eu vou contar a história para vocês de um jovem. O menino estava de férias e saiu com o pai para pescar, e entraram em alto mar, e foram ali uns 10 quilômetros adentro do mar. E lá no meio do mar pegou uma tempestade muito forte, começou a bater aquele barco, e o pessoal correu para lá, para cá, para baixar as velas. Gosto de um branco aqui. Para baixar as velas, para o barco não virar. E o garotinho estava ali, agarrado no mastro, sentado no banco, rindo, dando gargalhadas. E passou um que estava ajudando para lá e para cá, abaixando aquelas velas, e falou assim, ô moleque, não estou te entendendo não, por que você está rindo? Ele falou, eu estou rindo, achando graça de vocês, porque é meu pai que está no meio, vocês estão preocupados à toa. Às vezes a gente esquece de
que é Deus que está no meio das nossas vidas. A gente acha que nós estamos no controle. Sabe, querido, nós nunca vamos ter todos os porquês. Por que isso? Por que aquilo? Nós nunca vamos saber de todos os porquês. A gente fica procurando explicação em tudo, mas nem sempre a gente vai ter explicação. Sabe quando a confiança entra? A confiança entra quando você não pode. Se você puder, você não precisa confiar. Se você puder fazer, você não precisa confiar. Que expectativa é que há? Mas quando nós não podemos, não, aí nós temos que confiar. Nós temos que confiar, porque isso só Deus pode. Sabe quando o milagre acontece? Não é quando eu posso, mas é quando eu não posso. E quando eu preciso. E aí Deus entra e faz o milagre. Querido, nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que nós precisamos ser como crianças. Nós precisamos ser humildes, desfazer de todo orgulho, de ter uma palavra limpa. Mas quando Deus fala dos nossos atos, Ele fala que nós não podemos ter atitudes de criança. Nós precisamos ter atitudes de adulto. E tem crente com atitude de criança, achando que Deus é bobo, que Deus está de plantão a hora que Ele quiser, fazendo o que Ele quiser, até palhaçada, em nome de Jesus. Mas Deus não é assim. Os nossos atos não podem ser atos de criança, não podem ser infantis. Às vezes nós pedimos como adultos, mas quando nós vamos servir, nós servimos como crianças. Quer ver? Quem aqui tem coragem de fazer um café em casa e mandar uma criança servir? Criança, 8 anos, 10 anos. Faz um café bem quente e fala, e distribui para todo mundo. Criança não pode servir. Quem serve é adulto. Nós temos que ter atitudes de adultos na presença do Senhor. Querido, relacione-se honestamente com Deus. Desfrute de Deus. E quando precisar, e quando você não tiver para onde correr, e quando você estiver ouvindo a voz contrária, olhe para Deus e fala, Senhor, eu confio em Ti. Vamos fazer a experiência aqui. Você já falou isso para o Senhor? Senhor, eu confio em Ti. Vamos falar, eu quero ouvir. Senhor, eu confio em Ti. Vamos lá de novo. Senhor, eu confio em Ti. Mais forte. Senhor, eu confio em Ti. Aprenda isso. Eu já passei algumas experiências que não vem ao caso de contar aqui, que a gente olhava e falava assim, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu me lembro de uma vez que eu vi um chefe, um cara de um tamanho tão grande. Eu olhei para o Ricardo e falei, Ricardo, só Deus. Só Deus na causa. Pus aquele chefe na presença de Deus. Eu falei, Senhor, está aí. Como é que eu faço? Senhor, eu confio em Ti. Relacionamento com Deus. Confiança. Terceira coisa, intimidade com Deus gera expectativa. Abra sua Bíblia em Mateus 6. Mateus 6, versículos 33 e 34. Amém? Diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia do seu próprio mal. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Querido, intimidade gera expectativa, tá? Não pode ser o momento que vai dizer o que você tem que fazer ou não.
Tem algumas coisas que nós temos que ter como características nossas sempre. Esses dias eu estava conversando com um funcionário meu e eu falei com ele, olha, você não abra mão do seu caráter por nada. Não abra mão. Seja honesto em tudo que você for fazer. Ah, mas tem coisa. Eu falei, não tem coisa. Não é o momento que faz as coisas. Não pode ser o momento que dita para nós o que deve ser feito. Mas é Deus que fala para nós o que precisa ser feito. Por isso nós precisamos ter relacionamento, compromisso e expectativa em Deus. Porque quando nós fazemos a sua vontade, Ele vem sobre nós com a sua bênção. Não tem outra expectativa. Se você honrar a Deus, Ele vai te honrar. Está entendendo o que eu estou falando? Nós queremos de Deus aquilo que a gente não dá. Mas se você der, Deus cumpre a sua parte sobre nós. A palavra dele não falha. Ele não nega bem algum aos que são seus. Qual pai nega um bem ao filho obediente? Qual? Querido, eu quero dizer para você que se está difícil, se está complicado na sua cabeça, há outros caminhos. Sabe, se você não sabe o que fazer, fale com Deus, mas desfrute da caminhada, querido. Desfrutar da caminhada quer dizer o seguinte: está difícil, mas eu estou com Deus e estou satisfeito. Olha, eu não sei o que fazer, mas Deus vai me ajudar e eu estou satisfeito. Olha, eu levei um prejuízo, mas eu vou recuperar e eu estou feliz. O apóstolo Paulo fala assim: aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Sabe aqueles crentes que uma semana está bem, outra semana ele está para baixo, outra semana ele está bem, outra semana está para baixo? Antigamente a gente falava que parecia folha de bananeira, né? Ventou para lá, ele vira, ventou para cá, ele vira. Para com isso. Nós precisamos de constância na presença do Senhor. Tenha expectativa no seu coração que Deus continua no controle de todas as coisas, que as coisas vão acontecer, sabe? Continue indo. E aqui fala assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Continue caminhando para o reino. E sempre que você for fazer alguma coisa, que seja para a glória de Deus, buscando o reino. Ah, meu querido, talvez você não tenha problema. Talvez você fale assim: ah, mano, essa mensagem não está, estou achando até legal, mas não está atingindo o meu coração. Eu não tenho problema. Mas eu quero contar para você que a vida muda. As coisas mudam de um dia para o outro. Se você ler o livro de Jó, e depois eu gostaria que você ficasse no livro de Jó, no capítulo 1, não precisa mais. Aquele homem tinha tudo: prosperidade, homem reto, íntegro, diante de Deus, 10 filhos honrados. E de um dia para o outro, ele quebrou, perdeu os seus 10 filhos, a sua riqueza foi embora, ficou sozinho. A mulher dele falou assim: Jó, eu se fosse você, morria. Isso que é uma mulher para ajudar o cara. Eu se fosse você, dava um jeito de morrer, porque agora danou-se tudo, nem a mim você tem mais. Quem precisa de uma mulher dessa em casa? Querido, as coisas podem mudar de um dia para o outro. Uma morte, um acidente. Anteontem, sexta-feira, eu parado na rua ali embaixo, em frente a uma obra. Aí eu resolvi sair com a moto assim. Eu dei uma viradinha, 2 metros. O pneu da moto em cima de uma pedrinha escorregou. Aquela moto caiu, sentada em cima do meu pé. Está roxo meu dedo aqui, a ponta do dedo está meio roxinho. Não machucou não. De um minuto para o outro eu podia ter quebrado uma perna. Que tom mais besta. Aí fui levantar a moto, acelerei ela, só andando, subi o banco, quando quebrou, fiquei com o banco na mão no outro caminho. Para um acidente acontecer é fração de segundos. André hoje foi andar na moto, meu bem, a moto está desmontando. Querido, um prejuízo, uma quebradeira de uma hora para outra, uma doença. Sabe, a gente estava em festividade, em festa, lá em Maringá.
Meu irmão ficou doente. Dias depois, um câncer desse tamanho na cabeça, tamanho do ovo. As coisas mudam de um dia para o outro. Nós não podemos ficar sem expectativa da vida eterna. E às vezes você olha e fala assim, depois você vai olhar e fala assim, mas por que comigo? Eu te sirvo, eu trabalho, eu sou dizimista, eu tenho 2 cargos na igreja, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem disso, querido. Não tem disso. Nós precisamos ter expectativa em Deus. Eu vou contar outra história para vocês aqui, já estou quase encerrando. Certa feita, o pastor, seu filho adquiriu uma doença, um câncer, uma leucemia, e ele começou um jejum na igreja, começou um negócio muito forte, oração, e ali havia milagres e milagres e milagres, e ele pedia para Deus com toda certeza que Deus ia curar o filho dele, e aquele menino até melhorou, com tratamento, com tudo, ele falou, está curado, em nome de Jesus. Mas o menino começou a piorar novamente, e chegou a óbito. E esse pastor ficou revoltado, ele falou, Senhor, por que o Senhor curou tanta gente aqui, não curou meu filho? Senhor, nós fizemos jejuns, nós fizemos oração, e onde o Senhor estava? Por que o Senhor não se revelou a mim? Por que o Senhor não fez um milagre? E certo dia, ele falando com o Senhor, no seu quarto, ele falou, Senhor, onde o Senhor está? Onde o Senhor estava quando meu filho morreu? E ele ouviu de Deus, no coração, ele ouviu como se uma palavra de Deus viesse, Deus falando com ele assim, meu filho, eu estava no mesmo lugar, o dia que meu filho morreu naquela cruz, eu estava no trono. Muitas das vezes a gente acha que o nosso problema é único, mas não é. Tenha expectativa no Deus que pode todas as coisas. Deus continua no controle, apesar de mim e de você. A última coisa, intimidade gera frutos. Intimidade gera frutos. Quando a gente fala em frutos, eu vou voltar no casamento. A gente casa, e a menos que haja algum problema, alguma coisa assim, a gente quer filho. Não é assim que funciona? A gente quer filho. São os frutos do nosso relacionamento, do nosso envolvimento, dos nossos sonhos. E aquele negócio vai dar trabalho, mas a gente quer. É bom. Intimidade gera frutos. Agora nós vamos colher todos os frutos que a gente espera aqui na terra. Você tem certeza que vai colher tudo que você quer? Nós não temos certeza nem da semana que vem. Nós não temos certeza. A gente tem expectativa, mas certeza nós não temos. E a gente vai criando algumas ideias. Sabe, querido, mas num relacionamento com Deus íntimo, num compromisso com Deus íntimo, numa expectativa, se nós não colhermos os frutos da bênção, os nossos filhos vão colher, os nossos netos vão colher, as outras gerações vão ser servidas disso. Eu não posso pensar só em mim, eu não posso pensar só no momento, mas eu tenho que pensar também que os outros irão colher. Nós estamos aqui colhendo as coisas que os discípulos deixaram para nós lá no Primeiro Testamento, lá no Novo Testamento, lá no primeiro século. A igreja vai colher, a cidade vai colher, sabe? A Coreia do Sul hoje é um dos países mais cristãos, talvez mais cristãos do mundo, não sei a porcentagem, mas muito. E muito disso eles devem à Segunda Guerra Mundial. A Coreia do Norte se tornou comunista e a Coreia do Sul não se tornou comunista. Houve ali a construção de um muro que até hoje vigora, não é? Acho que é o único que tem, que sobrou, que não caiu, foi lá. E de um lado é a Coreia do Norte, do outro lado é a Coreia do Sul. Os americanos e outros países entraram ali e levaram o Evangelho para aquele povo que não conhecia o Evangelho, povo fechado. E eles estão recebendo hoje a prosperidade que o Evangelho trouxe àquele país. É um país riquíssimo,
É um país desenvolvido, muito mais desenvolvido que o nosso. Um dia nós passamos um DVD, um vídeo aqui de um culto lá. Gente, o culto lá, aquele culto lá, acho que às 3 horas da manhã. 15 mil pessoas na igreja às 3 horas da manhã. Que disciplina é essa? Lá a pessoa tem vergonha de ficar em casa dormindo. O cara está doente, mas ele quer trabalhar, porque ele tem responsabilidade do trabalho. Frutos do Evangelho. Abra sua Bíblia no Salmo 44. Nós podemos escolher frutos de fé, frutos de paz. Você pode frutificar com conselhos, com a palavra, de todas as formas que você imagina. Salmo 44 diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, e que, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabelecestes. Oprimiste os povos, e aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada que possuiu a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto. Os frutos virão, mas não pela nossa própria mão, mas pela vontade, pelo braço do Senhor. Querido, não desanime de continuar servindo ao Senhor. Sabe, nós não vamos ter todos os porquês da nossa vida, nós não vamos entender muita coisa, nós não vamos entender doença, acidente, perdas, problemas, mas nós temos que entender uma coisa, de que Deus está no controle de todas as coisas. Creia, creia. Se você sair daqui hoje com essa palavra na sua cabeça, creia, já valeu a pena você ter vindo. E eu vou falar 5 frases para a gente repetir aqui. Eu estava ouvindo um DVD da... Ai, meu Deus. Esqueci o nome da mulher. E ela falou algumas frases, alguma coisa, eu encaixei aqui nessa mensagem. Eu vou falar essas frases e eu gostaria que você repetisse comigo. Vamos lá? Diz assim: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom. Senhor, eu me recuso a temer. Senhor, eu me recuso a temer. E a última diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê que todas as coisas cooperam? Amém. Amém? Amém. Eu creio em Ti. Vou ler de novo aqui, nós vamos fechar. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom. Senhor, eu me recuso a temer. Senhor, eu me recuso a temer. Todas as coisas cooperam no bem daqueles que amam a Deus. Querido, nós vamos cantar a última música aqui, e eu quero que você cante aquela Eis-me aqui. Pode ser? De novo. Deixando aqui para você um desafio. Relacione-se, tenha intimidade com Deus verdadeira. Nem nós que somos humanos, bobos, acreditamos em conversa fiada. Acreditamos em mentira. Você sabe quando a pessoa está te enganando, está te enrolando. Na maioria das vezes você sabe. Até acredita, mas sabe. Você imagina Deus. Tenha um relacionamento verdadeiro com Deus. Relacionamento com Deus vai gerar compromisso, vai gerar relacionamento, vai gerar expectativa e vai gerar frutos. E vai gerar frutos. Em nome de Jesus, vamos cantar essa música e encerrar assim o nosso culto. Gostaria de ouvir você cantando bem forte. Deixa o som bem suave. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça, e
intimidade profunda, Pai, um relacionamento sincero. Deus, ensina-nos, ó Deus, a manter a nossa parte da intimidade contigo, ó Pai. Sem o Senhor nós nada somos, Pai. Sem Ti, ó Pai, não conseguimos ir em lugar nenhum. Pai, nos dê intrepidez, ó Pai, para ir além daquilo que o Senhor quer de nós. Que essa semana, Deus, é uma semana de encontro e intimidade com o Senhor, ó Pai. Uma semana, Deus, realmente de entendimento por aquilo que o Senhor quer para nós, ó Pai. Nos dê ousadia na Tua presença, Pai. E obrigado por saber que os frutos, ó Deus, é o tempo do Senhor. Deus, conceda a cada um aqui, ó Deus, o prazer de descansar na Tua presença, Pai. Que se a dificuldade bater na porta, Pai, saber que a intimidade do Senhor faz a gente ir além, ó Pai. Junto a Ti somos melhores, ó Pai. É no nome santo de Jesus, ó Deus, que a gente acredita que o Deus pode fazer muito mais daquilo que a gente imagina, que a gente confia. Obrigado, Deus, por essa palavra no nosso coração. Obrigado, Deus, pelo Teu sacrifício naquela cruz. E obrigado por saber que o Senhor nunca desistiu da gente, Pai. Opera maravilhas no nosso meio, Pai. Começa a maravilha de entender que sem Deus nós não somos nada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Querido, antes de você sair, eu gostaria de desejar a você uma boa semana na presença do Senhor. E se você passar por tribulação, olhe para Deus e fala: Senhor, eu confio em Ti. Se você encontrar alguém pela rua que não sabe disso, fala: confia no Senhor, porque eu confio nele. Querido, não deixe alguém sem uma palavra do Senhor. Pelo contrário, fale a todo tempo em nome de Jesus. Cumprimente alguém do seu lado e vá em paz. Amém. Deus abençoe.